Bueno, después de muchos problemas técnicos, hemos encontrado una solución gracias a Laís, una de las invitadas de hoy, y ya a partir de los próximos siempre nos van a poder encontrar por YouTube para evitar complicaciones técnicas como las que tuvimos hoy. Me presento, soy Felipe Valenzuela Levi de Chile, y estamos dando comienzo a un ciclo de live que inicialmente van a ser mensuales, esperamos que después puedan ser más frecuentes, donde podamos discutir sobre psicología rural y todos los distintos temas que están tocando la ruralidad y poder abordarla desde la psicología. Entonces, hoy, como es el inicio, nos hemos propuesto pensar un poco sobre la psicología rural, con dos invitadas que son, al igual que yo, miembros de la Red Latinoamericana de Psicología Rural. Eh, las voy a invitar ahora a presentarse a cada una de ellas para que nos cuenten un poco quiénes son, dónde viven y también un poco cuál ha sido su trabajo con la psicología rural brevemente, ¿no? Así que Sandra, si quieres comenzar, te invito. Bueno, ¿ahí se me escucha? Perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, muchas gracias en principio por este espacio de encuentro y de diálogo con querida compañera Laís, de hace años que ya venimos trabajando juntas y con vos, Felipe, en la red. Bueno, mi nombre es Sandra Hoffman, soy psicóloga, doctoranda de la Universidad de Buenos Aires de Psicología. Hace poquito entregué mi tesis doctoral, justamente ahí donde abordo un poquito sobre la psicología rural, y actualmente me encuentro también trabajando en CICRAL, que es un centro de integración y cooperación de Rusia y América Latina, con miras de fortalecer los lazos entre los países y potenciar, ¿no? Un mundo multipolar, que es el objetivo que tenemos. Así que bueno, ahí un poquito de mí. Gracias, Sandra, por estar con nosotros hoy. Y ahora invitarte a ti, Laís, que nos está además facilitando la plataforma a también presentar un poquito sobre ti, quién eres, dónde vives y también tu relación con la psicología rural. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai ver depois. Conseguem me ouvir bem, me ver bem? Perfecto. Perfeito. Que bom. Sou Laís Leite, sou psicóloga rural. Moro no Cariri, região do Cariri, no estado do Ceará, nordeste brasileiro. Por isso, vou falar em português. E Sandra já fala também muito, muito bem. Muitos colegas da rede já temos trabalhado aí o bilinguismo da nossa rede, né? Aprendendo um pouco com vocês, e vocês também um pouco com nós brasileiros. Então, sou servidora técnica na Universidade Federal do Cariri. Essa é uma região que tem uma marca forte das ruralidades, passou e passa por disputas de terras, tem um grande contingente de pessoas que trabalham com a agricultura familiar, né? Tem o associativismo, o cooperativismo, a economia solidária como seus modos de vida. Então, inspirada por essas histórias que começam desde a origem da minha família, né? Meu avô trabalhou em engenho de rapadura, minha família, né? Meus avós são agricultores familiares, meus pais também, né? Então, são pessoas que têm outras ocupações hoje, né? Meus pais, mas que têm a sua história de vida também muito marcada pelas ruralidades. Então, fui aprendendo a admirar e querer saber mais sobre esses espaços, né? Então, hoje a gente tem, vinculado ao nosso trabalho na universidade, 2 projetos, né? Na verdade, alguns projetos relacionados a 2 temas.
Um são os desafios e as potencialidades da educação em contextos rurais, e o outro é sobre o registro das feiras locais como espaço de transmissão e potência desses modos de vida, das ruralidades e da comercialização da agricultura familiar e do artesanato local, né? Então, temos feito aí muitas movimentações com essas pessoas, para essas pessoas e esses territórios. Agradeço também o espaço, né, que a nossa rede se mantenha viva, e a alegria de compartilhar com Sandra e Felipe esse espaço também, que outras pessoas possam chegar e fortalecer nossa rede. Gracias, Laís, por también estar aquí en esta conversación sobre psicología rural. Y la gente que nos está escuchando posiblemente también ya han escuchado este concepto de psicología rural. Sin embargo, queremos un poco introducirnos en este pensamiento, y me gustaría invitarlas a plantear desde su visión cómo entienden la psicología rural en primer lugar. ¿Qué sería para ustedes la psicología rural? La que quiera hablar, adelante. Bueno, arranco, voy hablando. Bueno, particularmente yo la entiendo la psicología rural como un campo de problemas, ¿no? Si pensamos en niveles teóricos, pero también prácticos, ya que invita a que la psicología, a las y los psicólogos, podamos intervenir en este campo de diferentes problemáticas. Cuando pensamos a la psicología, generalmente pensamos al psicólogo desde el ámbito clínico, ¿no? Existe un imaginario social todavía muy ligado a la profesión del psicólogo como aquel que se dedica únicamente a las cuestiones terapéuticas y al individuo. Sin embargo, hoy sabemos que, bueno, la psicología ha avanzado un montón, y que hay diferentes campos como lo jurídico, el educacional, el laboral. Sin embargo, el rural sigue siendo un campo todavía poco explorado por las y los psicólogos. Entonces, la psicología rural viene a dar lugar a este espacio, ¿no? De diálogo, de reflexión y de articulación entre psicología y ruralidad, para pensar a las comunidades rurales, pero también a los sujetos que viven en las comunidades rurales. Dar respuesta a estas demandas y problemáticas que surgen ahí desde esta perspectiva y articulación entre psicología y ruralidad. Y desde mi perspectiva y desde el trabajo que vengo realizando, lo veo desde ese modo. Gracias, Sandra. Laís, ¿cuál es tu percepción o tu entendimiento sobre qué es este concepto de psicología rural? Ótimo. Adorei a pergunta, Felipe, e também as contribuições de Sandra. Para mim, a psicologia rural ela vem como uma resposta a esses problemas, Sandra, como uma contribuição que a gente tem para pensar, sentir, né, compreender, intervir, acompanhar essas situações, esses sujeitos, esses territórios, esses modos de vida, que a psicologia padrão, né, a psicologia hegemônica, urbano-centrada, ela não dava conta, né? Então, eu penso essa possibilidade das áreas, dos campos da psicologia, de contribuírem também com esses espaços rurais, esses sujeitos, esses territórios, que até então não estavam sendo visibilizados, né, acompanhados de alguma maneira pela psicologia. Então, que a psicologia ela venha ao encontro dessas pessoas, né, ela possa contribuir com essas pessoas e também nos alimentar, e essa é uma boa palavra para mim, para a psicologia rural, também desses saberes, desses fazeres dos sujeitos campesinos e desses territórios que eles co-constroem. Buenísimo, Laís. Gracias ambas por sus aportes. Bueno, quiero llevarnos un poco a los desafíos de la psicología a propósito de
esta perspectiva de la psicología rural, introduciendo un poco una experiencia que tuve en mi formación de pregrado, donde tuve que hacer una pequeña pasantía, un trabajo muy corto en algún lugar que a mí me interesara explorar cómo psicólogos y psicólogas se desenvolvían ahí. Y hablé con una psicóloga clínica en territorio rural, y fui a ver cómo trabajaba. Y le pregunté un poco cuáles eran los desafíos que ella veía, y empezó a dar cuenta de que en la universidad, por ejemplo, no te preparan para entender cuáles son los problemas que hay en la ruralidad, o este también concepto que mencionaste, Laís, recién, que es el urbanocentrismo, ¿no? Entonces, me gustaría invitarlas con esta pequeña introducción a contar desde su experiencia también cuáles son los desafíos que han ido encontrando en su desarrollo profesional e investigativo, a propósito de esta relación con la ruralidad que han ido desarrollando. Vamos a seguir como el flujo de recién. Entonces, Sandra, te invito a ti primero y después, Laís, tú cuando termines, Sandra, ten toda la confianza para dar tu comentario. Perfecto. Bueno, qué pregunta. O sea, creo que en este trayecto, ¿no? del trabajo, si escuchan ruidos, es mi perrita que está dando vuelta. En este trabajo entre articular psicología y realidad, creo que tiene que ver con esta percepción y romper un poco este imaginario social, ¿no? Que se tiene todavía, como mencionaba anteriormente, de la psicología. A mí particularmente me pasa que cuando me nombro como psicóloga rural, como una psicóloga que se preocupa, pero también ocupa de las problemáticas que ocurren en los contextos rurales, generalmente no saben de qué se trata, porque justamente es un campo muy nuevo. Pero además de no saber de qué se trata, bueno, no es culpa, digamos, de quien lo recibe esta información, sino que también se asocia a que la persona que trabaja en psicología rural va a ir a atender a las personas, terapéuticamente a las personas que viven en contextos rurales. De nuevo queda asociado, ¿no?, al ámbito clínico y terapéutico. Sin embargo, cuando empiezo a contar que en realidad es más amplio, que por ejemplo existen psicólogos que abordan las temáticas de educación, por ejemplo en Brasil, educación do campo, como nuestro compañero y amigo Luis Ribeiro, como las cuestiones de género, como en México Silvia Pimentel, como también las cuestiones ambientales, Ale de Olivera de Méndez en México, como los pueblos, temas vinculados a los pueblos originarios, también Nato, compañero de la red de México, y que es muy amplio el campo de análisis, de interpretación, pero también de acción que tiene la psicología en los contextos rurales, que no necesariamente va a estar vinculado con el hacer terapéutico, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran desafío que tiene la psicología rural y con el cual yo me encuentro, pero también vinculado con esto que mencionas vos, Felipe, y que, bueno, aprovecho, escribí hace poquito un artículo que tiene vinculación con eso, ¿no? De la importancia de que en las carreras universitarias de psicología se empiecen a plantear asignaturas que trabajen las cuestiones rurales. Creo que nosotros como red tenemos un bagaje teórico muy importante, un campo teórico, ¿no?, en construcción, ya construido, pero también en construcción, que aportaría mucho a esas asignaturas y a este pendiente que tienen las carreras de psicología con la ruralidad. Yo particularmente acá en Argentina, he cursado ya hace, si no me equivoco, 9 años, y no he tenido ninguna de las asignaturas, una materia que desarrolle las problemáticas que se ven desde lo urbano y se abordan desde lo urbano, pero cómo aplicarlas o cómo analizarlas en los contextos rurales. Entonces, es de suma importancia que la psicología se empiece, ¿no?, a
preguntar, pero también a preocupar por este ámbito que es el académico y de dónde se forman y salen los profesionales de la psicología. Ela é maravilhosa. Muito bom, e muito bom também lembrar, né, de vários trabalhos incríveis que são desenvolvidos por pessoas que estão na nossa rede, né, que eu tenho muito orgulho de lembrar e ver a potência que é esse espaço, né? Mas espero que a gente fale um pouco mais sobre a rede também já já. Então, a primeira dificuldade que eu senti foi, para mim, eram duas visões distintas. O que eu estava aprendendo na graduação e o que tinha ao meu redor. E as pessoas que eu conhecia e as histórias e trajetórias que eu admirava, né? Eram como se vivesse em mundos paralelos, né? Então, para mim, é um desconhecimento mútuo, que é reflexo do que anteriormente eu mencionava, de que as pessoas não conhecem a psicologia. Isso que Sandra falou é muito real para mim. A primeira vez que eu ouvi falar em psicologia, eu tinha 15 anos, e eu fui estudar em uma escola federal, né, que aqui tem os Institutos Federais de Ciência e Tecnologia no Brasil, e tinha uma psicóloga, e eu me apaixonei por essa profissão, pela psicologia no campo da educação, a partir dessa psicóloga, que eu nunca tinha ouvido nem falar. Para mim, nem existia essa profissão. Quando o que você quer ser quando crescer, não existia essa profissão, porque ela não existia no meu imaginário, né? Então, da mesma forma que há um desconhecimento das populações sobre a psicologia, de um modo geral, ou então que elas estão ligadas ao atendimento individual, clínico, né, de uma pessoa que tem um transtorno, né, como Sandra falou, né? Então, todas as outras áreas da psicologia parecem um pouco obscuras, né? A psicologia também, fiz uma graduação inteira, acho que até o 8º, 9º semestre eu não tinha conseguido fazer nada sobre o rural diretamente, nenhuma disciplina relacionada a isso, nenhum estudo, mas quando eu olho agora para trás, eu vejo que vários trabalhos, onde cabia, eu coloquei, né? Está lá em psicanálise. Outro dia eu estava num evento, já recente, ano passado, e lembrei que eu fiz um vídeo, uma visão da seca à luz da psicanálise, da seca à escassez hídrica, né? Eu nem me lembrava desse trabalho, isso foi no 3º semestre. Onde cabia, eu fui colocando, mas uma disciplina que falasse sobre isso, não houve, né? E aqui a gente tem 30% da população, de acordo com a caracterização do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a região do Cariri, onde eu estou, 30% da população é classificada como rural. Mas nós tivemos pouquíssima informação, para dizer que não tivemos nenhuma, ainda que boa parte dos meus colegas fossem de municípios menores aqui do interior do estado do Ceará, nós tivemos pouquíssimos acesso a isso. Parte é porque nós não tínhamos material, mas parte também é porque as pessoas muitas vezes se tornam míopes para o que está aqui, ao que está ao nosso redor. Então, a gente não consegue ver as particularidades e a riqueza desse espaço, né? Eu digo muitas vezes que aqui no Cariri, que é um lugar que tem, né, uma cultura, aspectos geográficos muito peculiares, né? Aspectos culturais também pessoais, né? Subjetividade e modos de vida, sujeitos campesinos muito peculiares, uma riqueza imensa, e a gente dorme em cima do tesouro, porque nós escrevemos muito pouco sobre isso, nós registramos muito pouco sobre isso, então isso não entra na academia como estudo e não entra na nossa formação. Então, quando nós saímos, né, e eu encontro muitas pessoas no caminho, e por isso que eu digo que existe um LAIS antes e depois da rede latino-americana de psicologia rural, porque várias pessoas que estavam se sentindo solitárias, porque eram, né, estudiosas ou atuavam na psicologia ou outros campos do saber, né, e se sentiam muitas vezes desamparados do ponto de vista metodológico e teórico, elas se encontraram e elas fizeram muitas coisas juntas já, né, e a gente sabe que tem potência para fazer muito mais. Então, o imaginário social, ela está distante da experiência rural, e eu digo que isso é parte de um projeto de poder que quer apagar
a potência que o rural tem. Gente, é muito mais fácil, né, a gente centralizar os recursos do poder público, né, os modos de vida para um lugar onde nós temos uma forma padrão de vida, de fast food, né, fast food de vida, né? Não é nem só no que eu estou comendo, mas o modo que eu estou vivendo. E aí a gente tem, por outro lado, né, pessoas que, quando eu encontro, eu digo, são meus professores, e quero deixar também registrado esses nomes aqui, Dona Socorro, Seu Novo, Dona Cícera, Linda Cássia Nascimento, tantas pessoas que eu tenho encontrado nesse caminho que me mostram todo dia a beleza do que eles são, né? E eu sou romântico, mas não é pelo romantismo, não, é pela resistência à luta e trabalho coletivo que essas pessoas constroem no dia a dia, que são praticamente opostos aos ideais que o capitalismo ele traz para a gente, né? Que as cidades querem a velocidade que tem sido imposta para que nós possamos viver, né? Então, que destrói a natureza, ao invés de ter uma relação, né, de amor e aconchego com a natureza, que é o que eu vejo nessas pessoas, né, que elas me mostram, que elas me dizem. Então, questões que estiveram ausentes, e eu penso que esse vai ser um momento, principalmente aqui no nosso país, em que a gente está vivendo uma tragédia, né, que é causada por decisões políticas equivocadas, por ignorar a ciência, né, e pela força que a natureza tem de resolver os problemas da maneira dela, né, a gente vai ter que pensar na nossa forma de se alimentar, na nossa forma de produzir, na nossa forma de morar, né, e para mim está ligada aos saberes e fazeres também do campo, né, das pessoas que estão hoje morando em zona rural e das muitas pessoas que saíram da zona rural para viver nas cidades, de maneira precária, muitas vezes, né? Então, nós precisamos aprender a fazer o caminho de volta, né? Volta que não deu certo, a gente tem um meme péssimo aqui no Brasil sobre isso. Mas, assim, se não deu certo aqui, a gente tem que construir outros modos, e eles existem. Eles estão ligados à agroecologia, ou à agricultura familiar, à economia solidária, ao comércio justo e local, né? Então, são saberes que existem, ao bem viver, né? E que eu vejo todo dia e aprendo todo dia com essas pessoas com as quais eu convivo, né? E dizer também que a gente já tem coisas escritas sobre isso há muito tempo, né? Nós temos aí, e aí eu tenho a honra, né, de ter convivido e continuar convivendo, né? Agora menos perto, Jader Leite, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que desde a sua formação em nível de mestrado é uma pessoa daqui, Assaré, no Ceará, para quem é daqui, né? Então, é aqui de pertinho, e que construiu sua trajetória acadêmica estudando psicologia e contextos rurais, né? Então, nós temos excelentes textos acadêmicos construídos por Cândida Dantas, Jader Leite, Magda de Menstein, João Paulo Macedo, Kátia Silva, né? Então, assim, nós temos muitos materiais de qualidade, outros colegas também da rede, que já poderiam e deveriam estar sendo estudados há muitos anos, né? Então, que a psicologia rural, as ruralidades, o respeito a essas pessoas e esses territórios possam chegar cada vez mais longe, possam ser estudados, e eu digo, a gente tem que, né, outra expressão comum, furar a bolha, né? Chegar a outros lugares, que esses estudos que a gente faz possam ir para outras universidades, outros campos, né? E eu digo que a psicologia rural ela é mais que um campo ou uma área da psicologia, mas que a gente deveria estudar. Estamos estudando psicologia da educação, a gente estuda tudo como se fosse tudo urbano e homogêneo, e não é. Então, a gente deveria estudar como se seria uma atuação, uma intervenção pensada para o rural, para uma comunidade periférica, para uma comunidade de classe média, né? Então, a gente, para parar de homogeneizar os nossos sujeitos, né? A nossa prática, que eu penso que é muito importante para as pessoas, para os contextos rurais e para as outras sociedades e grupos vulnerabilizados. Mas mais importante ainda é para a psicologia. Então, eu digo que as pessoas, a gente tem que
trazer esses conhecimentos das pessoas para a psicologia. Mas a psicologia, e eu tento fazer isso na minha prática, precisa ser útil para as pessoas. As pessoas que sustentam as nossas universidades, as pessoas que nos sustentaram, que são nossos pais, nossos avós, até que nós sejamos adultos, né? Então, a nossa sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor, nós, enquanto profissionais, precisamos ser úteis para as pessoas. Precisamos produzir conhecimentos socialmente referenciados, engajados, comprometidos com essas pessoas, né? Com a qualidade de vida dessas pessoas. Essa é a minha luta diária. Muchas gracias, Laís. Muchos aportes también ahí, al igual que Sandra, para pensar los desafíos. Usé esa palabra desafío, pero en realidad estoy pensando en obstáculos, ¿no? Y bueno, antes de continuar con otra pregunta que quiero hacerles a propósito de obstáculos, quiero saludar a las personas que nos están viendo diferido o en vivo, y a las personas que están en vivo también invitarles a dejar algunas preguntas que quieran compartir para poder hacérselas a Sandra o Laís. Yo estoy leyendo y ya después de esta pregunta que voy a hacer voy a poder también leer las preguntas que ustedes quieran hacer. A propósito de esto de traer la voz o de tomar en cuenta la voz de las personas que viven en territorio rural, a mí o sea, me he encontrado muchas veces con el comentario de las personas rurales de una desconfianza hacia el mundo académico, ¿no? Como principalmente porque se sienten como un objeto de estudio que es tomado un momento y después como que se olvidan de que existen y no tienen devoluciones. No, esto que decías último, Laís, ¿no? Como que de alguna manera este conocimiento debiera ser expansivo, llegar a otras universidades, ser aplicable para las personas que estamos intentando realzar su voz y realzar su estilo de vida, sus problemas, etc. Entonces, mi pregunta es ¿cómo han ustedes logrado hacer investigación en contextos rurales a propósito quizás de esas desconfianzas, de esos problemas? Y también esta pregunta la hago un poco para inspirar quizás el camino de personas que están quizás iniciando su interés por la ruralidad y que también puedan tomar algún elemento a considerar, sobre todo éticamente, ¿no? Y bueno, también en el cómo resuelvo también ese tipo de problemas. ¿Sandra? Gracias, Felipe. Sí, a ver, históricamente, ¿no? Traigo también esta cuestión que mencionó Laís y que agradezco, que es algo que también hay que dar lugar a los debates y reflexiones en torno a las acciones políticas que se generan y que después generan impacto de determinados momentos de gestión. Bueno, la historia de Brasil, del gobierno, ¿no? De ciertos gobiernos, siento que es algo que estamos viviendo hoy y que creo que vamos a ver los efectos. Ya estamos viendo algunos efectos, pero lo vamos a ver mucho más adelante otros. Pensando particularmente en el gobierno argentino, el presidente actual que niega la existencia de una crisis climática y de la importancia del ambiente, ¿no? Y de preservar nuestros recursos naturales, justamente. Entonces, en términos de eso, y en línea a tu pregunta, Felipe, el cuidado con las personas, ¿no? El cuidado con quienes nosotros trabajamos. Empezar una investigación, bueno, carrera de investigadora, viene desde un deseo particular y personal de ser nieta de productores rurales y de conocer y tener la suerte de conocer la sensibilidad muchas veces que tienen, ¿no? Quienes viven en contextos rurales.
que como decía David Soy, tomo esto también sin romantizar, pero también siendo una romántica, ¿no? Que hay otro registro, ¿no? Ya sea del tiempo, que creo que es algo que se ve muy, muy latente, de que el tiempo es otro, es más despacio, es más tranquilo. El registro del otro para con la comunicación, ¿no? Desde la mirada, a los ojos, desde o no, también, ¿no? Con la dificultad a veces que tiene el encontrarte con un otro que no conoces. Entonces, particularmente es desde el acercamiento, desde la sensibilidad, desde la humildad, desde el querer conocer, lo que decía Laís también al principio hoy, ¿no? Nosotros no vamos a ir a solucionar los problemas de la comunidad, porque nadie más que ellos saben lo que viven diariamente y cuáles son sus necesidades, sus demandas y sus deseos, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales en la psicología, pero como personas, debemos buscar acercarnos y conocer en principio y escuchar. Escuchar, ahí está como una de las herramientas fundamentales del psicólogo, ¿no? Y las psicólogas, la escucha. Escuchar qué ese sujeto tiene para decirnos y a partir de eso conocerlos, pero también transmitir nuestros deseos de querer conocerlos. Y de que no le vamos a ir a imponer algo o vender una solución, sino que a partir de que lo que ellos nos cuentan y nos devuelven de sus vivencias, podemos plantear una propuesta, una idea, una alternativa, una mirada distinta, que no es la verdadera, sino que pueden complementarse y articularse. Creo que de eso se trata y bueno, es el modo en que yo me con las personas que se articulan y que trabajan también en contextos rurales, porque particularmente he trabajado entre extensionistas rurales, ¿no? Investigaciones sobre extensionistas rurales que son asesores técnicos agropecuarios que asesoran a productores y a productoras. Entonces, entre una de las dificultades que mencionan los extensionistas es cuando recién comienzan a trabajar en extensiones, cómo se acercan a los productores, ¿no? Y uno escucha y dice, bueno, esto que parece tan simple, tan obvio, tan que se da naturalmente, que es el entablar un vínculo con el otro. Y realmente no es tan sencillo como parece, va más allá, va a eso, ¿no? Desde los tiempos, desde conocer esa población, conocer el contexto, las culturas, tomarse el tiempo. Y siempre creo yo, desde eso, desde la humildad, desde el querer conocer, desde el ser curioso, curiosa, y porque nosotros, y algo que agrego a esta cuestión es eh, misma población, ¿no? Fernando Blandini, también un promovedor de la psicología rural, ya lo decía en el 2015, la psicología rural también viene a dar respuestas a las necesidades que las mismas poblaciones nos vienen a demandar. Entonces creo que es importante una psicología rural porque hay poblaciones que la requieren, ¿no? También porque viene a a reducir una brecha de acceso de poblaciones que históricamente fueron, eh, no, no sé si decir excluidas, pero poco observadas, ¿no? Y desde las políticas públicas que se generan pensadas para y por personas que viven desde las grandes urbes, se quieren aplicar de igual modo, como decía la hoy también, a las poblaciones rurales, siendo que son totalmente diferentes las particularidades, sin entrar en generalidades, ¿no? Porque claramente cada territorio tiene su particularidad y entonces ahí es el tomarse en serio cada población y no generalizar los sujetos. Y otra de las cosas que también me parece
por la cual es importante la psicología rural, que viene a potenciar la construcción de las comunidades, ¿no? Y el desarrollo de las comunidades, que no solo piensa al individuo desde lo aislado, desde esa concepción psiquis, psiquis y sujeto individual, sino desde lo colectivo, viene a potenciar esas comunidades, ¿no? Desde lo social, desde lo cultural, desde lo político, pensando todas estas áreas que son importantes. Y otra cuestión también importante que mencionaba hoy es que viene a dar respuesta y a preguntarse, pero también a generar, ahí está mi perra, un campo de conocimiento para los futuros psicólogos. Entonces, bueno, nada, un poquito de algunas cuestiones que a mí generalmente me vienen a la mente cuando estoy, ¿no?, en esta lectura y investigaciones, pero también escritura. Perdón, ahí termino porque si no me empezará a ladrar. Sí, no ha molestado un poco. Bueno, Laís, te voy a pasar también la pregunta que dejó María da Grasa en el YouTube para que también se inspire el resto de personas que están escuchando, a ver si se animan a hacer otra pregunta. Si quieres contribuir también en este obstáculo que planteaba de las resistencias que pueden haber incluso desde las personas hacia recibir una investigación o lo que sea, adelante, pero también María da Gracia, que también es parte de la red, un saludo para ella, dice: siempre una alegría escucharlas. Me gustaría preguntar, ¿cuál es la contribución que la psicología rural puede traer para pensar los conflictos socioambientales contemporáneos en América Latina? Felipe, é muita pergunta boa para você querer que eu fale tão rápido. Primeiro, essa questão, né, da aproximação com as pessoas nos ambientes, nos ambientes rurais, mas também quando a gente se encontra no ambiente urbano com essas pessoas que são das ruralidades, e muitas coisas que, para mim, são lições que nós deveríamos ter nas disciplinas de pesquisa, que é esse chegar com humildade. Tem uma expressão que já é minha cara, que é o interesse genuíno. Então, nós temos hoje, né, no NER, 5 projetos com 8 bolsistas. Para mim, a questão mais importante na hora de selecionar uma pessoa não é quantos artigos ela já publicou, quantos capítulos de livro, quantos eventos. Ela tem interesse genuíno em escutar essas pessoas. Isso, de alguma maneira, as toca. Não é fácil, realmente. E eu já enfrentei, ao longo da trajetória, algumas pessoas que demoram a confiar, né? E elas já fazem isso porque, em algum momento, elas mostraram para elas que elas precisavam desconfiar, né? E nós sabemos que muitas práticas acadêmicas, elas se utilizam das pessoas, dos seus saberes, da sua confiança, né? E não buscam contribuir com esses espaços e sequer fazem de uma maneira respeitosa essa aproximação, né? Então, eu muitas vezes entendo e temos que respeitar esse tempo. Então, tem pessoas que não querem fazer, não querem participar naquele momento, e é isso, né? E a gente conversa bastante sobre isso no NER, então tenho certeza que os meninos e meninas, como eu carinhosamente chamo as criaturas da minha idade, um pouco mais novas do que eu, minhas crianças, né? Que a gente chega no lugar, se eu chegar no lugar, vamos fazer, nós estamos fazendo, né, um documentário sobre a educação em contextos rurais, certo? Se eu chegar no primeiro dia com uma câmera, um termo de consentimento livre esclarecido, pedir para a pessoa assinar, ligar a câmera no rosto dela e dizer:
Fale sobre os desafios do contexto. Como é que está o transporte que leva você para a escola? Você conhece alguém que deixou de estudar? A pessoa ela vai se sentir invadida, né, desrespeitada. Então, eu primeiro preciso ir para os espaços onde essa pessoa está. A gente vai para a reunião da associação, a gente vai se aproximando de pessoas que a gente já conhece, a gente vai escutar. O que a gente vai fazer hoje? Eu digo, nada. A gente vai fazer o que eles estão fazendo. Eu adorei que Jade me apresentou observações e conversas no cotidiano. Que é isso? O que eu vou fazer lá? Nada. Conversar, ver as pessoas, aprender. Eu digo, o que eu vou fazer lá? Aprender o que eles estão fazendo. Então, fazer a programação do outro. E a outra ideia equivocada que a gente aprende é que as pessoas têm que estar felizes porque nós estamos querendo falar com elas, aprender com elas, escrever sobre elas. A gente tem que ser útil, e eu digo isso para os meninos também. E é o que eu aprendi com quem veio antes de mim, que também já me ajudou a aprender. Que é assim, estão desmontando barraca para a feira. A gente vai desmontar barraca para a feira. Estão botando cadeira para sentar em círculo, vamos fazer. Vai ter um evento, precisa de gente para tirar foto, a gente pode. Precisa de relatoria, a gente vai, né? Então, assim, a gente precisa de coisas que eles têm e eles precisam da nossa ajuda. É uma contrapartida. Agora, a gente chegar lá, reis e rainhas, resolver todos os problemas, como você me dá uma entrevista, eu publico um artigo, coloco no meu currículo, termino meu trabalho de graduação ou de pós-graduação, e é isso. E você fica feliz porque eu estou querendo conversar com você. As pessoas, elas não... até tem um livro muito bom, que eu já não vou me lembrar o autor, porque tem uns 10 anos, né? Que dizia assim, uma nova universidade para uma nova sociedade. Então, assim, a gente precisa de pessoas... E eu digo que a gente fez isso no Brasil, né? Com as cotas raciais e de classes sociais que têm sido implementadas com a universidade pública, mas também a partir de políticas públicas afirmativas, como é o Programa Universidade para Todos, os financiamentos estudantis, que é permitir, possibilitar, oportunizar o que antes não havia, de pessoas negras, de pessoas pobres, de pessoas pardas, de pessoas da zona rural, de pessoas com deficiências chegarem nesses espaços, né? E tem uma fala emocionada que eu fiz no evento que, pela fala de outras pessoas, me mobilizou, que é quando a gente entra nesses lugares, a gente não vem sozinho, a gente carrega essas pessoas junto com a gente, na nossa pele, né, nas nossas memórias, no que a gente escreve, então fica aqui, até o cabelo, a cabeça arrepia. Que assim, por que eu estou na universidade escrevendo sobre isso? Porque antes de ser universidade, eu sou povo. Porque antes de ser universidade, eu sou, tem lá a descrição, nordestina, caririense e malina, que é coisa assim, de gente que não para quieto. Pois é. Então, assim, antes de ser da universidade, antes de ser psicóloga, eu sou filha desse lugar. Eu escrevo sobre essas pessoas e sobre esses lugares porque eu sou apaixonada por elas. E isso faz toda a diferença. E é isso que eu tento que as pessoas também possam se apaixonar pelas realidades. Porque tem pessoas que escrevem coisas lindas de... Você fica assim, como é que essa pessoa ama esse negócio, né? Ou, vendo coisas do feijão, né? Tem um pessoal lá, meus colegas do mestrado, que tem um mestrado interdisciplinar. Aí tinha colegas que estavam estudando variedades genéticas do feijão no Cariri. Meu Deus do céu. Aí vai regar a plantinha todo dia, não sei o que. Lindo! Por quê? Porque a pessoa... Eu tenho as pessoas, né? Transplante de células-tronco, aí a bolsa de sangue, eu fico já assim, né? A pessoa, olha que coisa linda. Então, assim, olhe para o que você estuda e tem interesse real naquilo que dá certo. Mas aí a gente não pode querer fazer um uso instrumental das pessoas e já chegar lá e na primeira visita você querer que a pessoa desembuche o que você quer saber. A pessoa não tem obrigação nenhuma de responder o que você quer saber, né? Então, primeiro, essa aproximação respeitosa, humilde e, inclusive, o aceito se essa pessoa disser, não quero falar com você e
esse povo da academia é assim, né? Então a gente tenta cuidadosamente, respeitosamente, e aceita o não, né? E vai para casa aprender a estudar, se sensibilizar. Já é para eu responder Maria agora? Maria, você que devia estar aqui falando, que você sabe muito sobre isso, né? Eu penso, sinto que sim, a psicologia rural ela pode nos ajudar a pensar e trazer soluções, mas também registrar as soluções que os movimentos sociais, né, as organizações da sociedade civil, essas lideranças comunitárias, as militâncias, têm construído para trabalhar, né, esses conflitos, e muitas vezes as pessoas que estão nesses espaços, elas também precisam de elementos que comumente a psicologia tem, Sandra falou hoje, né, uma das nossas ferramentas de trabalho, que é a escuta. Então, muitas vezes a gente precisa fazer essa escuta, precisa auxiliar, ir junto lá no Ministério Público, né, ajudar a construir os materiais para ir lutar pela posse das terras, né, fazer formação política de base, né. Então, a psicologia rural ela precisa aprender muito com esses que já vêm construídos há muito tempo, inclusive outras ciências, que bom que eu lembrei de falar isso, né? Nós temos a economia rural, a geografia rural, a antropologia, né, a sociologia, enfim, vários campos que já vêm construindo conhecimentos e que podem e devem ser úteis também, né, ser lidos pela psicologia, e também reconhecer os saberes desses outros sujeitos, sistematizar conhecimento e, eu digo também, auxiliar nas decisões práticas, né? Então, tem espaços que estão em conflito, né? E a gente as pessoas estudam muito isso como se estivesse no passado, né? Mas isso está acontecendo agora, inclusive, pessoas estão sendo assassinadas por conflitos socioambientais, e elas precisam de fortalecimento de laços sociais, elas precisam de visibilidade, elas precisam de ferramentas de comunicação, elas precisam, né, de acolhimento, e são várias ações que a gente, comumente na psicologia, já poderia fazer, só talvez não estivesse preparado para fazer nesse âmbito. Mas a gente, né, a partir desses conhecimentos das outras áreas, da nossa área que a gente vem construindo, né, e desses outros sujeitos, especialmente os movimentos sociais e as lideranças, creio que a gente tem uma boa contribuição a fazer. Gracias, Laís. Hay otra pregunta de Jonier Andrei, y te la voy a hacer a ti, Sandra, y ya vamos a ir cerrando este capítulo primero de estos live que vamos a estar haciendo para hablar sobre psicología rural. Esta es apenas una introducción, y la idea es que en los próximos live vamos a tener otros invitados e invitadas que puedan ir hablando sobre conflictos, campos de conocimiento específicos, movimientos sociales o qué sé yo, distintas temáticas que están acá atravesadas por esta propuesta de la psicología rural. Entonces dice Jonier, en Latinoamérica se ha visto afectada por los diferentes conflictos armados, sociales y políticos. ¿Cómo comprender el retorno al contexto rural de víctimas desplazadas por dichos conflictos? Si interpreto bien, no sé, estoy pensando en, bueno, personas que, las afrodiásporas, por ejemplo, ¿no? Que son contextos históricos que han llevado a personas a habitar los territorios rurales, muchos pueblos originarios, la persona campesina abandonada por el Estado, que tampoco tiene opciones de elegir, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú esta pregunta, Sandra? ¿Cómo comprender el retorno al contexto rural de estas personas que han sido desplazadas por conflictos sociales, políticos, armados, etcétera?
Gracias, Felipe. Bueno, hablo desde mi perspectiva y lectura sobre el tema, ya que no es un tema que haya trabajado y abordado en profundidad, ¿no? Sí, considero, como mencionabas vos, la ausencia del Estado en particular es algo que viene a impactar profundamente en las comunidades rurales. Desde, bueno, el Movimiento Sin Tierra es uno que viene a denunciar estas cuestiones, ¿no? Donde el Estado no está presente y donde los pequeños productores, personas de la agricultura familiar, vienen reclamando y denunciando que no tienen acceso a la tierra para producir y que, nada, desde los grandes terratenientes, acá en Argentina, desde el inicio de nuestro país, ¿no? Eh, Vienen siendo explotados. Entonces, la cuestión también particularmente el desarrollo rural y de la producción de la tierra y de vivir en contextos rurales, muchas veces se ven rezagados estas personas, ¿no? Y también deciden, por un lado, son los que eh, son desapropiadas esas tierras, esos espacios, pero también son los que también eligen irse de esos espacios porque no tienen las condiciones necesarias para continuar viviendo ahí, ¿no? Creo que son dos puntos que también son importantes tener en cuenta, desde los que los pueblos originarios, por ejemplo, que, bueno, en Misiones, que es mi provincia, actualmente estoy viviendo en Buenos Aires, pero soy misionera. Existe mucha expropiación de las tierras de las comunidades y creo que el volver a esos espacios es un trabajo que lleva mucho tiempo, que tiene que ver también con lo que decía Laís hoy, con la confianza que se establece y con el vínculo que se establece con esas poblaciones. Y que también habla de un desconocimiento, ¿no? De un desconocimiento de la importancia que tienen las culturas, las tradiciones, el arraigo a los lugares de pertenencia de los sujetos, eh, y los conflictos geopolíticos también, ¿no? Cuando la pregunta también está vinculada a las cuestiones armadas, entiendo que tiene que ver con los conflictos geopolíticos, que muchas veces se ocupa de contentar a los grandes mercados, al capitalismo y a las grandes industrias por sobre las comunidades que viven en las poblaciones rurales. Me hace acordar a hace unos años, hace un año, pensando en la Amazonía, ¿no? En Brasil, eh, cuando las poblaciones fueron despojadas de sus territorios, mucha parte de la Amazonía quemada, que son modos también de correr, ¿no? Y de sacar a las poblaciones de sus hábitats. Y en Argentina también, la quema de los campos para que las poblaciones también se retiren o que puedan utilizarse luego para la plantación de soja y otras plantaciones, ¿no? Entonces, creo que volver, eh, primeramente no tendría que ocurrir, ¿no? Y para eso debería haber un Estado presente, un Estado involucrado en las cuestiones rurales y cuestiones ambientales, culturales de las poblaciones que no viven en lo urbano y no generalizar eh, que los sujetos somos todos iguales, porque no lo somos. Y en el caso del despojar, ¿no? A las poblaciones, justamente creo que los movimientos sociales son una gran herramienta para ayudar a que estas poblaciones vuelvan a encontrarse, vuelvan a recuperar su fortaleza y vuelvan a recuperar sus tradiciones y encontrarse de nuevo con ese territorio, que no es solo tierra, es mucho más, ¿no? Entonces, no sé si respondí a la pregunta del compañero que la hizo, pero bueno, es una lectura que hago así a grandes rasgos desde la perspectiva del posicionamiento también que adopto y que tengo hoy en día.
Buenísimo, Sandra. Bueno, hay que considerar lo que decía antes, vamos a seguir hablando sobre distintos temas con personas que investigan. La idea también es poder invitar personas involucradas también en los temas de investigación desde la perspectiva de quienes viven eso que se investiga, ¿no? Es decir, si vamos a hablar de extensionismo rural, ojalá poder invitar a alguna persona que haya recibido el extensionismo rural o que sea algún tipo de liderazgo en esa temática, además de una persona de la red que esté investigándola. Esa es la idea, vamos a ver si resulta. De todas maneras, a propósito de la red, las temáticas que abordamos, voy a mencionar solo algunas de ellas que se han ido trabajando en los distintos congresos que se han llevado a cabo. El último fue en Brasil, en Manaus, el 2022, a fines del 2022, y se está ya empezando a gestar el próximo, que va a ser en Chile el 2025, si todo sale bien. Y, por ejemplo, para que se hagan la idea, algunos de los grupos de trabajo que lleva la red son, y digamos, son conversaciones también, ¿no?, sobre estas temáticas. Está la educación rural, la niñez y la juventud rural, el desarrollo y extensionismo rural, agroecología, ambiente y sustentabilidad, grupos étnicos y pueblos originarios, agricultura familiar, campesina y comunitaria, políticas públicas, salud física y mental, etcétera, ¿no? Hay diversas agrupaciones, o sea, grupos de temas donde se juntan las personas a pensar, ver cómo está esta discusión y también proponer, ¿no? Entonces, Laís, quiero invitarte a hablar a las personas que están escuchando un poquito sobre la Red Latinoamericana de Psicología Rural, qué es, cuál es su propósito y un poquito cuál es el trabajo que se hace, ¿no? Muito bom, Felipe. Então, a rede, ela congrega essas pessoas que já vinham estudando, atuando em psicologia e também em outras áreas, inclusive pessoas não acadêmicas, tá? Que sentem o desejo de saber mais sobre as ruralidades, sobre os rurais, né? Então, em distintas questões, né, como você mencionou aí uma amostra. Então, eu digo que, para além do que a rede, né, ela hoje tem 365 membros, né, ela inicia a partir do congresso que, né, formalmente enquanto rede, né, a formalização da rede, ela se dá em 2018, é isso, Sandra? No Congresso da Colômbia, 19, no Colômbia, né, que a gente teve o 3º Congresso Latino-Americano de Psicologia Rural, e a partir desse encontro, né, que com os outros congressos já existia um grupo que vinha se movimentando, que vai se reunindo, né, outras pessoas ao redor dele, se decide formar uma rede para que ela pudesse impulsionar, por isso o nome grupo impulsor no início e agora grupo mobilizador, estudos, intervenções e o registro sobre essas questões e a gente seguir nesses encontros. Formalmente, a rede é isso. Aí eu digo que, aí agora vem a romântica. Aí, para mim, a rede foi esse espaço de reencontro com a psicologia. Eu tinha decidido fazer um mestrado em outra área, né, um mestrado interdisciplinar, foi maravilhoso, foi uma experiência muito boa para mim, faria novamente, do mesmo jeito. E aí, eu fiz uma seleção para um doutorado em psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de um lugar que eu nunca tinha ido, universidade que eu nunca tinha ido, com uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, e aí se descortinaram para mim 2 áreas, que são a psicologia rural e a psicologia política, né, como campos de estudo de uma psicologia engajada, posicionada socialmente, e que essas sim me pareciam úteis para o que eu estava estudando, e eu olhava ao redor, né, de novo, quem me conhece sabe que é desse jeito, né?
eu sinto na pele mesmo as minhas emoções, né? Então, assim, aí sim eu consegui olhar para as pessoas e esses conceitos fazerem sentido e serem lentes para melhor perceber aquelas situações, aqueles sujeitos, aqueles territórios, né? Então, quando a gente falou de modos de vida, quando a gente falou nessas ruralidades heterogêneas, quando a gente falou de conflitos socioambientais, quando a gente falou de gênero em contextos rurais, né? Então, a cada encontro nessa rede, eu saí fortalecida, encantada de novo com uma psicologia em construção, né? E eu acho que acreditando mais, acreditando mais nos seres humanos e nos profissionais, né? E aí eu também não posso deixar de mencionar o nome de Luiz Ribeiro, que me convidou, né, para seguir numa pesquisa numa área que eu não estudava, que é a área da educação, né? A partir de uma convocação, porque assim, aqui, esse negócio de ficar andando com as pessoas e sendo junto com elas parte, né? Aí eles me chamam e me convidam, me convocam para fazer coisas. A gente estava passando pelo fechamento de uma escola rural e uma liderança comunitária me convocou para auxiliá-los e buscou auxílio para gravar uma entrevista para passar na rádio. Eu disse, olha, eu não estudo isso, mas tem uma pessoa da rede, né, com a qual eu tinha só encontrado, mas me parecia muito acessível, que poderia falar sobre isso. Falei com o Luiz, ele disse, agora, pode passar meu telefone. Aí o Luiz se encantou com a história, né, e aí juntos nós estamos finalizando esse ano um projeto de pesquisa, né, que envolve também a construção de produtos relacionados aos desafios e potencialidades da educação em contextos rurais, junto com os estudantes, né, que são bolsistas desse grupo, mais algumas pessoas que se reuniram no nosso grupo de pesquisa. A gente estudou sobre exclusão escolar. A exclusão escolar no Brasil, e eu imagino que em outros países da América Latina tenham, né, dados semelhantes, elas são maiores em populações rurais, de pessoas racializadas, né, pardas, negras, povos originários, e com menos de um salário mínimo. Aí eu pergunto para os estudantes de jornalismo, administração pública, administração, filosofia, que estão no nosso grupo, nunca ninguém nem tinha ouvido falar em exclusão escolar. Imagina só em populações rurais, né? Mas a gente está vivendo essa realidade aqui, e pós-pandemia isso foi maior em regiões semiáridas, como é essa, e amazônicas, né? Então, assim, a partir disso, e muito provocado pelos limites que a própria academia impõe, de que a gente não pode usar o nome das pessoas, de que a gente não pode fazer produtos que sejam também melhor consumidos, né, por essas pessoas, apreciados, talvez seja uma palavra melhor. Então, a gente decidiu fazer uma pesquisa que tem um mini documentário como produto, que vai estar aqui disponível nos próximos dias, nesse mesmo canal do YouTube, né? Então, a gente construiu, junto com essas pessoas, vídeos, inclusive estudantes de ensino básico gravando o seu caminho até a escola, a situação do transporte coletivo, a situação das estradas, muitos desafios, mas tão emocionante quanto os desafios e tão marcantes são as potencialidades, como projetos como Munguzá com Poesia, que eu, né, tive a oportunidade de participar pelo convite aí da poetisa de cordel, os nossos colegas da América Latina não, mas é um formato de um gênero literário muito lindo, que aqui na região do Cariri ele é muito presente. Ela fez cordéis com as crianças e um dos grupos decidiu falar sobre o lugar. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu cheguei lá nesse lugar e estavam as vozes chegando com as crianças. É uma reserva ambiental, né, o Geossítio Riacho do Meio. Todo o evento foi apresentado por uma criança a partir do formato de cordel, com repentista, com violeiros, com a cordelista que tinha coordenado os trabalhos, eles produziram esses cordéis, e além dessa apresentação que a gente vai ter no mini documentário,
uma contadora de histórias, que por acaso é professora de geografia também, que o nome é Ana de Arajara, né, o nome que ela utiliza, Ana Cláudia Ribeiro, contando histórias sobre esses lugares que promovem o pertencimento social, né, indo até essas escolas, construindo com essas crianças desde cedo e reclamando sempre, né, provocando, que é uma palavra que ela adora, que isso também esteja presente na formação no ensino básico. Os conhecimentos sobre o nosso lugar, sobre o nosso território, as histórias que estão ausentes dos livros, mas presentes na memória das nossas famílias, dos nossos territórios, né? Então, a rede, eu digo que, assim, foi um reencontro, e os dois caminhos que eu via distinto durante toda a minha trajetória na psicologia, eles finalmente se encontraram. E, além disso, eu encontrei pessoas incríveis, admiráveis, a gente passa um tempo sem se ver, e depois, quando se encontra, é como se, né, todo esse tempo de espera, ele não tivesse existido, porque, de fato, né, esse acolhimento, esses laços que foram criados, eles são muito fortes, porque existe verdade, existe luta, né, muito estudo, mas também muito amor pelo que a gente faz. Então, a rede de psicologia rural, ela foi construída, ela foi tecida, né, ela está sendo tecida com muito amor, com muito esforço coletivo, né, com muitos desafios, como não poderia deixar de ser, mas com a beleza de quem faz, e faz, né, consciência e com consciência. Então, é um espaço incrível, e estar junto com essas pessoas me fortalece, me faz feliz. Qué lindo escucharte, Laís. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Les invito a dar un muy breve cierre con alguna idea que quieran expresar sobre la psicología rural o sobre la red también, quizás Sandra, que nos compartió. Y solamente decir, creo que una reflexión importante a propósito de la red es que la psicología rural no solamente es construida por psicólogos y psicólogas, sino que requiere incluso como el aporte interdisciplinario de, por ejemplo, la antropología, la sociología, incluso en el caso del extensionismo rural y la agricultura familiar campesina, ingenieros agrónomos, etcétera, y también de personas no profesionales también que tienen mucho que decir y aportar, ¿no? Movimientos sociales, personas individuales, no importa, ¿no? Entonces, después, cuando den ustedes, Sandra y Laís, esta breve frases, palabras de cierre para despedir a quienes nos oyen, voy a también invitar cómo se pueden unir, cómo nos pueden seguir y cómo pueden ser parte de la red a las personas que están escuchando. Sandra. Buenísimo, bueno, bien breve. Me refiero a la red, pero que nuclea la psicología rural, ¿no? Y a quienes nos interpela este deseo por trabajar en contextos rurales y con sujetos que viven en contextos rurales. Creo que, como decía Laís, también tomo esto como los desafíos, ¿no? Pero no como algo justamente negativo, sino que nos impulse a articular esto que muchas veces venimos haciendo desde lo individual, a articular colectivamente, ¿no? Y pensar la psicología que nos va a permitir pensar en la psicología, pero ampliar los campos de conocimiento y de acción. La psicología rural abre para mí espacios de democratización donde quedan sesgadas, ¿no? Las miradas y los posicionamientos, bueno, retomo lo dicho anteriormente, políticos, individuales y también sociales. Entonces, empecemos a hablar más de psicología rural, empecemos a invitar a nuestros amigos, amigas, compañeros, colegas,
profesionales de otras disciplinas, personas con otros saberes que participen, a dialogar, a articular más, no desde solo de nuestro nicho, sino colectivamente. Y también creo que ese es posicionándome desde un lugar político, que me considero una persona activa políticamente, que las construcciones no se hacen desde lo individual, sino desde lo político, entonces, y desde lo social. Entonces no lo vamos a poder hacer si no empezamos a ampliar este diálogo, y justamente como decías vos, Felipe, invitar a otros actores a que dialoguemos juntos, y así de este modo hacer grande Latinoamérica, ¿no? Potenciar nuestra Latinoamérica, que tenemos un gran potencial con diferentes países, y Latinoamérica y el Caribe, y hacer llegar la psicología rural a todos y a todas, beneficiando y pensando a las poblaciones que viven en los contextos rurales. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, ya me voy despidiendo así, no extiendo más. Muchas gracias por el espacio, gracias a las personas que se pudieron conectar, a los que no, que bueno, que después tomen el trabajo y el tiempo de escucharnos en diferido. Y bueno, y que nos escriban, que cualquier otra consulta que tengan, también dejar nuestros contactos para que sigamos dialogando y ampliemos, ¿no?, campos de articulación y de trabajo en conjunto. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Laís, por compartir este diálogo. Siempre es lindo verte y escucharte, sobre todo. Tanta linda. Eu vou aproveitar, Felipe, meus minutos finais para falar do nosso grupo, né, do Laboratório de Estudos em Políticas Públicas, Territorialidades e Diferenças. Dizer que nós temos um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, né, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no Brasil, né, Conselho Nacional de Pesquisa, para facilitar. E nós temos 2 linhas de pesquisa que estão bastante relacionadas à psicologia rural, né? Uma é de educação em contextos rurais, foi onde a gente estudou esse relatório sobre exclusão rural ano passado, e temos estudado também, né, já esse ano, autores e autoras que podem nos auxiliar nessa compreensão, né, desses desafios e também dessas potencialidades desses espaços, e uma linha de pesquisa sobre políticas públicas, modos de vida e ruralidades, que vai se reunir no próximo mês, que está lendo um texto sobre feiras de economia solidária e agricultura familiar. Então, são encontros remotos, que podem, né, assim, permitem a participação de pessoas de diferentes locais. Esse grupo também tem sido... parte da minha energia está canalizada nele, mas ele também me reenergiza, e espaços de encontrar outras pessoas que têm interesse, né, e que vêm construindo atuações nesse campo. Eu aproveito também esse espaço para agradecer as novas pessoas que têm chegado à nossa rede, né, que tem, inclusive você, Felipe, né, que tem lutado para continuar essa trajetória, né, enquanto a gente dá uma descansada, né, Sandra, para a gente vir junto também. Então, que outras pessoas possam se unir à rede, né, quem sentiu o chamado daí também possa se unir à rede, né, e construir esse espaço conosco. Então, tem até um colega que não é psicólogo, que é o Arlex, né, que estuda galinhas crioulas, populações, né, comunidades rurais, incrível, assim, sementes crioulas, incrível. Então, pessoas não psicólogas são muito bem-vindas, pessoas que não são acadêmicas são muito bem-vindas também, né, e esse espaço é para todos nós, né, para a nossa construção. Então, que outras pessoas possam fazer parte dessa rede, que possam acompanhar as postagens do UNE e outros grupos que vêm trabalhando, intervindo
a partir da psicologia rural ou se inspirando na psicologia rural e promovendo esses encontros. Eu acredito nos encontros e eu acredito nas pessoas. Muchas gracias a Sandra, a Laís por estar aquí, por sus lindas palabras, por también poder transmitir su experiencia con la psicología rural, también su experiencia y compromiso con la red latinoamericana de psicología rural. Y bueno, mi reflexión final es también cuando fui a Manaus, siendo todavía estudiante de psicología, me encontré con varios estudiantes de psicología que sentíamos que de pronto este era un espacio para doctores, para personas estudiando magíster, y creo que mi experiencia es justamente que yo, siendo solamente licenciado en psicología, bueno, psicólogo, en fin, soy un aporte también en la red, y entonces las personas que nos están escuchando, de verdad, no es necesario tener títulos para participar de la red, lo que se necesita es la pasión, ¿no? Que se habló hace un rato atrás. Y bueno, para ser parte de la red, entonces, les invitamos a seguir nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Red Psi Rural, y ahí también pueden encontrar fácilmente en la descripción de la biografía el link donde inscribirse, que es un link, un formulario para solicitar la participación en la red, y entonces después las personas encargadas van a contactarles y unirles a las plataformas de comunicación, y siempre es bienvenida el deseo de aportar, y como dijo Laís ahora al final, seguir participando de esta trayectoria de un proceso que esperamos de verdad que no termine, ¿no? O sea, que se extienda y que siempre sigan llegando más y más personas en señal de que realmente se está abriendo cada vez más este campo de estudio que es la psicología rural o la psicología en contextos rurales. Así que agradecerle nuevamente a todas las personas que nos estuvieron escuchando, y particularmente también a Sandra y Laís por darse un tiempo en su agenda tan ocupada para poder hablar sobre psicología rural. Así que muchas gracias, y nos vemos en un próximo live con las personas que nos quieran oír.